Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Dart Fundamentos. Hoje nós vamos ver a aplicação das listas, né? As listas aí que são muito usadas em qualquer linguagem de programação. E nessa aula eu vou mostrar para vocês as formas mais comuns de usá-las, né? As que mais são usadas aí no dia a dia. E também o caminho para você pesquisar aí, se você quiser se aprofundar com listas, para poder estar aí conhecendo um pouco mais. Então eu já abri o VS Code, eu já criei um novo arquivo chamado listas2.dart e também já criei a função main. Então vamos lá, vamos ao código. Vamos aqui criar nossa primeira lista. Então, como já vimos anteriormente, vamos usar o var, tá? Vamos criar uma variável chamada números e ela vai ter alguns valores. Então, como já vimos também, para definir uma array, uma lista, então você usa os colchetes, tá? E aqui dentro você coloca os valores. Então, como são números, então eu simplesmente coloco os números separados por vírgula, tá bom? Então esse vetor esse vetor não, essa lista de números é composta por números, tá? Então vamos imprimir aqui a lista. Para imprimir a lista é a mesma coisa do que qualquer outra variável. De certa forma, a lista também é uma variável. Então, números. E vamos ver o resultado. Está aí então a lista e os números de 1 a 5. Tá? Então, como é que eu faço agora para adicionar um número nessa lista? É muito simples. Eu venho aqui e simplesmente digito o nome da lista, ponto, ponto add. E eu coloco o valor que eu quero, por exemplo, 6. Tá? Vamos agora imprimir a lista aqui embaixo. Vou tirar daqui de cima e vou colocar aqui, senão fica muito print, certo? Então, vejam o resultado. O número 6, que eu pedi para adicionar, ele foi adicionado no final da lista, aparecendo aqui. Então, esse é o comando para adicionar um novo, uma nova lista, um novo item dentro da lista. Eu vou criar agora aqui uma nova lista, vamos chamar de nomes. Nomes igual, e eu vou colocar aqui dentro alguns nomes. Tá? Os nomes eles precisam estar entre apóstrofes, tá? E separadas por vírgula. Então aqui eu vou colocar alguns nomes. Vamos colocar 4 nomes. Então, vamos lá. O primeiro nome vai ser Carlos, Eduardo e Luísa e João. Então, são alguns nomes que vão compor essa lista de nomes. E agora eu vou dar um print também nessa variável chamada nomes. E assim o resultado está aqui. Então eu adicionei aqui 4 nomes, tá? E para imprimir muito simples, é só usar o comando print, tá? Da mesma forma, se eu quiser adicionar um nome, como é que eu faço? Igual ao exemplo anterior dos números. Eu digito o nome da variável, ponto .add. Tá? E aqui eu coloco o valor. Então, como é uma string, coloco entre apóstrofes. O João, vamos digitar Maria. E novamente eu vou imprimir o nome aqui. Retirei o print aqui de cima para não imprimir muita coisa. E vou executar. Então ele imprimiu a lista de números e agora a lista de nomes com o item Maria adicionado por último, tá bom? Então é assim que se adiciona um nome, tá? Um item na lista. Mas digamos que eu queira imprimir Heloísa, por exemplo. Como é que eu faço?
eu tenho que colocar em qual posição dessa lista ele se encontra. Então, uma lista, ela começa, muitos pensam que começa no valor 1, mas não é, começa no item 0, tá? Então, a posição 0 aqui vai ser o nome Carlos. A posição 1 vai ser Eduardo. A posição número 2 vai ser Luísa. E a posição número 3, João. E por consequência, aqui embaixo nós adicionamos mais um nome. Então a Maria vai ser o item de posição número 4. Tá? Então vamos agora imprimir imprimir a palavra Heloísa, tá? O nome Heloísa. Então para isso eu dou o seguinte comando, tá? Vou imprimir, print, né? Nomes, e aqui eu coloco entre colchetes qual posição que eu quero imprimir. Então vamos ver aqui de novo. Então a Heloísa, se eu quero imprimir a Heloísa, ele está na posição 2, então 0, 1, 2. Então eu preciso colocar o nome da lista seguindo pela posição número 2. Executando aqui, então ele imprimiu Heloísa. Se eu quero, por exemplo, imprimir João, eu preciso trocar aqui o 2 pelo 3. Então, eu vou imprimir o nome que está na posição número 3, que nesse caso é João. Então, reparem que realmente é muito interessante isso aí. Tá? Então, eu controlo a lista, então, os nomes, os itens da lista pela posição. Então, se eu quero, por exemplo, vamos avançar um pouquinho aqui. Tá? Digamos que eu queira imprimir o primeiro nome. Como é que eu faço? Então, igual ao item anterior. Print. Nomes. Na posição 0. Legal? Vamos executar aqui. Qual que é o nome na posição 0? É Carlos. Então, ele imprimiu a palavra Carlos. Justamente a posição 0. Tá? Mas existe também a possibilidade de você fazer isso de uma forma diferente. Eu posso também digitar print nomes ponto first. Tá? First em inglês significa primeiro. Então, se nós executarmos aqui, automaticamente o resultado será o mesmo. Verifiquem aqui então que eu tenho aqui Carlos e novamente Carlos. Então, o efeito desses dois é o mesmo. Tá? Então, se eu colocar nomes e a posição 0, nomes.first, o resultado será o mesmo. Tá? Outra coisa interessante é, vamos imprimir agora o último nome. Tá? Como é que eu faço então? Vamos lá. Eu digito print. Tá? Eu coloco o nome da lista, nomes, ponto. Nomes, e da variável nomes, né? E aqui tem esse comando aqui, ó, nomes, ponto, length. E eu vou colocar -1, logo eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Vamos executar novamente. Tá? A última palavra, então, dessa lista é Maria, tá? Porque ela foi o último elemento adicionado. Só que por que eu coloquei o length significa a quantidade de posições, tá? Então, por que eu preciso colocar -1? Justamente porque o array começa com 0, tá? Então, ficaria a última posição -1, tá? A outra forma de fazer isso é pelo nomes.last. O que ele vai fazer isso? Mesma coisa. Vamos ver o resultado. Então, novamente apareceu aqui Maria. Por quê? Porque o resultado dessas duas formas de executar essa função, essa é a mesma. Tá? Então, podemos usar tanto um quanto o outro. É melhor usar o last porque ele acaba se tornando
mais fácil de ser usado e também compreendido, tá? Vamos agora inserir um item, só que eu quero inserir um item não no final, eu quero inserir ele por primeiro. Então, como é que eu faria isso? Eu digito aqui o nome da nossa lista, ponto, insert. Tá? E ele pede, o que seria esse índice? Seria o índice que eu quero que apareça, ou seja, o índice 0, na primeira posição. E aqui o elemento, o que eu quero que apareça? Digamos que eu queira a palavra Adriano, o nome Adriano, então. Vamos aqui. Então, se eu executar a lista agora, nomes, só nomes, que eu quero imprimir tudo, né? Aqui eu vou deixar documentado, mas não quero que imprima mais, tá? Então eu vou substituir aqui, tá? Para não dar muitas linhas aqui. Eu vou imprimir a lista original aqui também. Aqui falta ponto e vírgula. Vamos executar. Opa, está dizendo que tem erros ainda. Ah, aqui falta. Pronto. Executando agora. Então, eu tenho aqui a lista original. E reparem que aqui foi adicionado Adriano no início da lista. Por quê? Porque eu coloquei insert na posição 0, ou seja, que é a primeira, tá bom? Digamos que eu queira remover um item da lista. Tá? Então, vamos ao comando nomes.remove. E aqui eu coloco qual valor que eu quero remover. Ah, eu quero remover o nome João. Reparem que tem que ser igual ao nome que está dentro da nossa lista, porque senão ele não vai funcionar. Vamos imprimir novamente aqui. Executando. Reparem que o João não existe mais, porque justamente eu removi ele nessa lista. Então, reparem que interessante. Né? Então, uma outra forma de remover também é, digamos que eu queira remover o primeiro nome, Adriano, por exemplo. Então, vamos remover o primeiro. Então, o comando é nomes, que é o nome da lista, ponto, remove at. E aqui ele pede em que posição você quer eliminar. Posição 0. Tá? Então, fazendo isso, agora o nome Adriano deve ter sido removido da lista. Excelente. Então, reparem que sumiu. Então, o remove at, ele faz isso. Remove na posição que você informar aqui dentro. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, independente de quantas nomes que tem nessa lista. Tá? Outro caso muito legal da gente fazer é juntar duas listas, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser feito de duas formas. Eu vou escolher aqui a forma mais com spread operator. Tá? Então, vamos ver o que é o spread operator. Tá? Então, digamos que eu tenho uma lista var lista 1 igual 5, 6 e 7. Tá bom? E agora eu vou criar uma nova lista. Var lista 2 lista 3 igual 1, 2, 3, 4. Isso poderia ser qualquer número, tá? Mas aqui vai ficar mais fácil seguindo a sequência para a gente explicar. Então, se eu quero, por exemplo, incluir a lista 2 dentro da lista 3, eu posso simplesmente vir aqui e digitar 3 pontinhas, tá? E colocar o nome da lista que eu quero juntar. Então, o spread operator, ele é esses 3 pontos aqui. Então, ele vai juntar as duas listas numa só. Então, se eu imprimir agora
a lista 3, ele vai imprimir a junção da lista 1, lista 3, no caso, né? Com a lista número 2. Tá? Então, essa é a função do spread operator. Então, nós vimos aqui bastante formas de você trabalhar com listas e existem muitas outras que no dia a dia você pode vir a usar. Normalmente as mais utilizadas são essas, mas digamos que você queira saber mais, eu vou colocar, por exemplo, lista 3 e o ponto, ó. Então ele mostra aqui todas as funções que eu posso ter aqui para trabalhar com a lista, né? Então reparem que são inúmeras, então fiquem à vontade aí para vocês pesquisarem e também aprenderem mais sobre listas. Então está bem documentado, né? E também existem muitos exemplos de cada forma de você declarar e trabalhar com essas listas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais!